Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para juntas aprender da palavra, crescer mais e mais na palavra, ser canal de bênção uma para as outras. Eu e você tem que somar, eu e você tem que crescer, eu e você tem que ser bênção no nosso lar, no meio da vizinhança, no meio da família, na igreja, onde a gente chegar. Estamos aprendendo no livro de Gênesis a história de... Primeiro aprendemos de Abraão, agora do seu filho Isaac. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Amém? Qual o título de hoje? Rebeldia só traz desvantagem. Sabia que rebeldia só traz desvantagem? A gente vê que ontem Rebeca, induziu a Jacó tomar o direito do seu irmão. Acabou tendo que perder ele, que ele teve que ir embora porque seu irmão queria matá-lo. Aí foi aquilo que eu disse. Quem faz suas covas nela cai. Mas a gente vai continuar aprendendo com essa história. Porque no dia a dia erramos muito, mas a Bíblia tem direcionamento. A Bíblia tem orientação para a gente errar menos. Eu digo errar menos porque sempre vamos errar, não é verdade? Nascemos do pecado, mas não temos que se acostumar com isso, não temos que gostar, de jeito nenhum. Temos que seguir avante, melhorando com Cristo. Cada dia temos que ser bênção. E os irmãos da Bíblia erraram, mas isso é um ensinamento para mim e para você. Porque todos que erraram tiveram consequências. E eu e você quer vitória, eu e você quer paz, não queremos consequência. Então vamos aprender com a palavra? Então lembre-se, rebeldia só traz desvantagem. Onde é que a gente vai ver isso? Aqui em Gênesis 28, do 1 ao 9. Depois vamos para Mateus 18, 24 e 25. Gênesis 28, a partir do 1, o título é Isaac manda Jacó a Padarã. Porque Jacó, tomou o direito do seu irmão e agora o irmão de Jacó queria matá-lo. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Ele ainda aconselhou, Não tome mulheres das filhas de Canaã, aquelas que não são do nosso povo, do nosso Deus, porque é julgo desigual. Se você está no momento esperando em Cristo, espere. Espere na mesma direção que você está. Espere diante da religião que você tem, de cristã. Espere, porque julgo desigual traz muitas consequências, não esqueça disso. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmã de tua mãe. Porque naquela época era comum e era o correto, se casar com a família, com a parentela. Mas hoje em dia isso não é tão bem visto assim. Ainda tem, dependendo do grau de parentesco, traz até problema para os filhos. Mas naquela época era assim. E mesmo Jacó sendo rebelde, quando tomou o direito do seu irmão, mas ele obedeceu a seus pais. Porque seu irmão, eu vejo, também ficou disperso. Muitas vezes você perde o melhor de Deus, até na sua vida, na sua profissão, por ser disperso. Às vezes por ser acomodado, por ser preguiçoso. Papai do céu, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Se está no trabalho, trabalhe com dignidade, faça a sua parte. Não fique se acomodando com preguiça, se preocupando com fofoca. Não. Faça a sua parte, porque se Deus te disse que você vai ser abençoado, mas aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. E aqui a gente vê que Jacó foi embora e foi abençoado pelo pai e pela mãe. Coisa boa é ser abençoado pelos pais. Coisa boa é abençoar, não só ser abençoado, como ouvir. Escute seu pai e sua mãe e você irá muito bem. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. Ali Isaac abençoou Jacó, para que ele se multiplicasse, a família dele, os filhos, Porque eu já disse e repito, coisa boa é ser abençoado pelos pais. Coisa boa é obedecer.
Quando a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, obedecer ao Senhor, mas os pais também. Os pais são autoridade na sua vida. Eu digo na minha, mas eu não tenho mais pai nem mãe. Mas é autoridade. Obedeça a seus pais. E pode ter certeza que você vai ser feliz. Mas com rebeldia, sem obedecer, só vai trazer desvantagem. Não tenha dúvida disso. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. E ali ele colocou Abraão, né, que era o pai dele, de Isaac e avô de Jacó, para que ele seguisse, ele tivesse como exemplo a família, porque Abraão foi um obediente de fé, de perseverança. Isaac também, seu filho, mas agora Isaac estava velho. Isaac abençoou a Jacó e mandou que ele fosse. E antes dele ir, deu todo esse conselho, santo e abençoado. Mais uma vez eu te digo, rebeldia só traz desvantagem. E desobedecendo a pai e mãe, você pode ter certeza que a desvantagem vai ser dobrada. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual foi a Padarã, a Labão, filho de Betuel, a Romeu, irmã de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ele foi embora. Foi embora abençoado e protegido pelos pais. Como é que está a sua relação com seus pais? Está obedecendo? Obedeça pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra com promessa. Não é assim que os mandamentos do Senhor falam? Essas promessas são seus sonhos realizados, uma formatura abençoada. Mas obedeça pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na terra, viva muitos anos e venham as bênçãos para a sua vida. Porque desobediência a Deus, desobediência aos pais só vai trazer desvantagem. Não esqueça disso. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoou a Jacó e o enviara a Padarã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-lhe ordenara, dizendo, não tome mulher das filhas de Canaã. Você vê que Esaú viu tudo. Ele pode não estava na hora, né? Porque aqui diz que Rebeca mandou Jacó ir embora porque Esaú queria matá-lo. Mas ele soube de tudo isso. Ele soube que os pais abençoou ele, os conselhos que seu pai Isaac deu a Abraão. Veja o que fez Esaú. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se foram a Padarã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malata, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Naboete. Ele ainda tomou uma filha de Ismael, que Ismael era o irmão de Abraão, né, que vem sendo a mãe dele, Agar. E isso não era bom, porque Isaac e Rebeca não queriam. Quer dizer, eu acredito ele com revolta, né? Porque Jacó pegou as bênçãos dele, mas pegou porque ele não vigiou, porque ele ficou disperso. Então, se você e eu ficar disperso e alguém na frente, a culpa é nossa. Aí ele, irritado, para magoar seus pais, ainda pegou daquela família, mulher para ele, que os pais não abençoavam. Isso não é bom. Quem nunca viu se fazer pirraça com pai e mãe, só traz desvantagem. Pirraça com pai e mãe, pode ter certeza que lá na frente são consequências de dores. São tristezas, são angústia. E ele fez isso, simplesmente porque seu irmão foi embora com a bênção, porque Jacó foi abençoado primeiro por Isaac do que ele. Mas eu acredito já 2 vezes. A primeira foi a fome dele, perdeu o direito de filho mais velho. A segunda foi a caça. De repente, a Bíblia não diz, mas ele pode ter demorado. Isso deu brecha para que Rebeca aprontasse aquele jantar, colocasse o pelo no corpo de Jacó, para que Jacó chegasse primeiro e seu pai o abençoasse. Quando a gente é disperso, perde a bênção. Quando a gente é disperso, consequências vêm. A Bíblia diz que os preguiçosos batem com a formiga.
Seja um homem ou uma mulher forte, decidido, trabalhador. Uma mulher que trabalha, que tem determinação. Porque aquilo que Deus faz por nós, o milagre, Ele faz. Mas aquilo que depende de mim, de você, Ele não vai fazer. Ele diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então Ele venceu, a gente vence. Mas a gente tem que ter determinação. A gente tem que ir avante. A gente tem que ter ousadia de uma forma santa, abençoada, protegida por Deus. Mas Ele protege, Ele abençoa quando Ele vê eu e você se esforçar. Quando Ele vê eu e você trabalhar. Porque os homens de Deus tiveram muitos milagres, mas eles se esforçaram, eles lutaram, eles trabalhavam, eles faziam parte dele. O Senhor diz o quê? Todo trabalhador é digno do seu salário. Jacó foi embora, mas obedeceu aos seus pais. E Esaú, simplesmente por pirraça, para magoar seus pais, casou com uma mulher. Já tinha outras mulheres, mas casou com essa mulher para desafiar seu pai e sua mãe. Só veio consequências para ele. Quem faz sua escova, nela cai. Então, em nome de Jesus, obedeça. Obedeça a pai e mãe. Obedeça seu chefe no trabalho. Obedeça seu líder na igreja. Não vá com discordância. Não vá com desobediência. Porque as consequências virão é para você e é para mim. Lembre-se, tem consequência. Rebeldia só traz desvantagem. Então aquilo foi péssimo para Esaú. Mas mesmo com as falhas de Jacó, mas ele obedeceu pai e mãe. E o primeiro, um dos grandes mandamentos é a gente perdoar. Nada de pirraça. Ele, irado, fez pirraça com seus pais, casando com a filha de Ismael, que não era da vontade de Rebeca nem de Isaac. Veja o que diz aqui em Mateus 18, 21 e 22. Tem tudo a ver, porque Esaú foi com pirraça, né? Isso magoou os pais, entristeceu. Isso magoa Jesus Cristo. Porque quando a gente age com discordância com nossos pais, quando a gente age assim, a gente está discordando do nosso Deus. Quando a gente está no trabalho e não está obedecendo ao chefe, também estamos discordando. Porque o Senhor é sim, sim, não, não. Deus é justo. A Bíblia diz que Ele não tem um culpado por inocente. A Bíblia diz que Ele tem uma balança que pesa no céu. Vamos andar com concordância. Ande com concordância com seus pais, mas onde você chegar. Porque se você discorda, você vai acabar arrumando confusão. E inimizade e confusão vai ter o quê? Falta de perdão. Vai ficar com o coração amargo, com mágoa. E isso só traz transtorno. Isso só traz prejuízo para a minha alma e para a sua. Porque nossa vida tem que estar com a alma leve, abençoada, para ser abençoado por Deus. Porque mágoa, rancor, ódio, veja o que pode acontecer comigo e com você. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele colocou 7 vezes, né? Olha o que Jesus disse. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia da dureza dos nossos corações. E quando a gente age com pirraça, quando a gente quer vingança, você pode estar em certeza que isso traz mágoa, isso traz rancor. E depois como é que vai limpar esse coração cheio de mágoa e de rancor? Só com oração, só com jejum, leitura da palavra. Mas em nome de Jesus, se está com o coração amargurado, peça a Deus para limpar. Principalmente dos seus pais. Porque não tem vitória com mágoa com os pais. Não tem vitória também com mágoa com o irmão. Tem não. Aqui em Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O Senhor perdoa. E quando o Senhor perdoa, as bênçãos vêm. Quando o Senhor perdoa, coisas lindas acontecem. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará a vós. Você está vendo como é sério? É muito sério. E Esaú ficou com pirraça. Casou com mulher que não agradava. Eu acredito que teve atrito entre essa mulher, entre seu sogro, sua sogra. Porque o que se planta se colhe. Então, em nome de Jesus,
Obedeça seus pais, obedeça seu líder na igreja, porque você fazendo isso, você está nos mandamentos corretos, você está obedecendo o Senhor. Jacó, mesmo com suas falhas, mas obedeceu seus pais e foi embora para se casar com família, com a mulher da sua parentela. O que é que a Bíblia diz? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, em nome de Jesus, vamos obedecer, porque a gente obedecendo só tem vitória. Não esqueça do título, rebeldia só traz desvantagem. Esaú já estava magoado, se é de lutar para melhorar, não, ainda foi arrumar mais problema, né? Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Ele, irritado, casou com mulheres, para que não era do agrado dos seus pais. Quando a gente vai fazendo coisas erradas, por rebeldia, por mágoa, por rancor, por tanta coisa, né? Às vezes, por frustrações, pode ter certeza que é só problema. Não esqueça, Salmo 42, um abismo chamou outro abismo. Já errou muito? É hora de parar. É hora de buscar o nosso Deus. É hora de dizer, Senhor, me ajuda que eu quero acertar. Porque sempre tem jeito. Quando a gente se arrepende de verdade, o Senhor dá oportunidade. Ele ajuda, Ele orienta, Ele dá direcionamento. Você pode sofrer hoje, mas a vitória vem em seguida. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Mas não seja rebelde. Lembre-se do título, rebeldia só traz desvantagem. Obedeça, escute seus pais, faça o correto, porque você vai ser abençoado. Amém? Amanhã continuaremos nesse mesmo capítulo 28, que a gente leu aqui até o 9, e vamos dar continuidade amanhã. Mas em nome de Jesus, obedeça. Rebeldia só traz desvantagem, mas a obediência é vitória. A obediência é sabedoria. A obediência é experiência. A obediência é vida longa. A obediência te dá diretrizes novas e vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fique todos com Deus e Feliz Natal.